Mano. Olá! Olá para quem tá chegando. Olá todo mundo. Hoje é a minha primeira live sozinha, gente. Pois é, e hoje eu resolvi falar sobre o meu tema principal que eu venho postando aqui no meu Instagram e é o meu foco pessoal e também de trabalho com os meus clientes, que é autocuidado integral sistêmico baseado no modelo quântico do homem, do físico quântico Amit Goswami. Eu vou colocar aqui vou fixar aqui o tema, tá, gente? Só esperar um pouquinho para ver se mais gente entra. Olá, pessoal que está entrando. Tô colocando aqui o tema. Hoje eu vou falar sobre autocuidado integral sistêmico. E aí eu vou explicar o que é isso e como é que... Por que eu cheguei nisso e como é que eu trabalho com esse tema. E hoje, como eu disse para quem já tá aqui, vai ser minha primeira live sozinha. Gente, sério. Tô quase virando uma blogueirinha, mas fazer live sozinha é um desafio, gente. Porque a gente sempre espera atingir aí algumas pessoas, né? E falar sozinho aqui é um desafio. Mas tá tudo certo também. Se uma pessoa aí achar que o conteúdo foi útil, pra mim já tá maravilhoso. E por que eu resolvi falar sobre esse tema que eu venho postando aí no meu feed, né, de autocuidado integral sistêmico baseado nesse modelo quântico do homem? Primeiro que tá dentro do meu propósito trabalhar o autocuidado integral sistêmico. E o que significa isso? Bom, integral é inteiro, que não tem separação de nenhuma das partes, né, de um ser, de algo, que não tem restrição alguma. Então é uma pessoa ou um ser vivo que é inteiro. Então por isso integral é juntar todas as partes e cuidar de tudo que compõe uma pessoa, um ser vivo, de maneira inteira. E por que sistêmico? Porque por trás ali da base do autocuidado, para que a pessoa se motive a se autocuidar, primeiro ela precisa reconhecer de onde ela vem, a sua história e tudo que a compõe. E isso significa que a parte sistêmica, já que estamos falando de autocuidado de seres vivos, que somos seres relacionais, ou seja, a gente se desenvolveu e evoluiu até aqui, desde o primeiro Homo sapiens, como diz meu professor, não foi pela nossa inteligência e pelo nosso dedo mindinho, que são as diferenças que a gente tem com relação a outros seres vivos, né? A gente não venceu, a gente não evoluiu por conta disso. A gente evoluiu pela capacidade que nós, seres humanos, temos de nos relacionar uns com os outros e a gente se colaborar com o todo. Então a gente chegou até aqui através dos nossos ancestrais lá primitivos, porque ali eles souberam que usar as habilidades, as melhores habilidades de cada um, fazia com que o clã, né, o grupo, o sistema chegasse mais longe, fosse mais longevo, né? As pessoas viviam mais, eles conseguiam lidar com todos os obstáculos e todos os predadores que tinham na época, falando lá da era do Homo sapiens, que foi ali de onde a gente veio. E assim a gente veio se relacionando e é assim que a gente vai conduzindo e evoluindo de forma saudável,
né? Então esse faz parte do meu propósito. Primeiro, aprender a me cuidar, integrar todas as minhas partes, reconhecer, me transformar com isso. E agora que a minha vida vem sendo transformada através desse sentido que eu vi para mim, eu tô transbordando e levando esse cuidado aí também para as pessoas que estão ao meu redor e para as pessoas que chegam até mim como clientes. E aí, eu venho da área da saúde como primeira formação profissional, né? E porque eu sempre entendi que cuidado fazia parte dos meus valores. É muito importante para mim essa questão de cuidado. E na área da saúde, né, a gente cuida de várias pessoas. Só que eu ainda assim me sentia... Eu não me sentia no meu lugar, encaixada no meu lugar. Eu sentia que eu queria algo, que eu queria ser mais autônoma nesse cuidado, né? E aí que quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento e autocuidado, eu fui me alinhando aí com esse meu valor de cuidado. E foi aqui que eu cheguei. Mas eu fui num congresso, para falar que eu fui num congresso visitar os meus colegas e os meus amigos dessa minha primeira área, que é a oftalmologia. E me convidaram para assistir uma aula de oftalmologia integrativa. E eu, na época que eu estava trabalhando com oftalmologia, eu ainda não tinha conhecimento que já tinha chegado na oftalmologia. Essa questão integrativa, integral, cuidado integral da pessoa. E aí eu, mais do que depressa, fui assistir essa aula. E foi incrível, assim, foi muito legal. Eu conheci pessoas muito bacanas que eu ainda não conhecia, e eu pude perceber como é que as pessoas na oftalmologia estavam transitando nesse mundo integrativo, né? Ei, queridos, obrigada a todo mundo que está aqui, Edinha, minha parça de live. E aí, quando eu estava no congresso, o professor Fernando Binhardi apresentou um modelo para descrever ali a pesquisa dele, o trabalho que ele vem fazendo com algumas pessoas nesse quesito, né, de medicina integrativa. Ele faz parte do grupo de pesquisa da Unifesp, de envelhecimento. E aí, quando ele pôs no slide esse modelo, eu fiquei encantada, porque eu tinha a sensação e a intuição do que eu acreditava como cuidado integral. Mas quando ele apresentou esse modelo, para mim ficou assim muito claro, foi muito didático, que é o modelo quântico do homem. Quem desenvolveu esse modelo, então, foi o físico quântico Amit Goswami, que é um indiano que vem trabalhando nessas pesquisas de física quântica e essas terapias integrativas, né? Uma das atividades dos braços de pesquisa dele. E ele desenvolveu esse modelo porque a gente temos muitas saúdes. Não só essa saúde física que a gente está habituado a cuidar e a perceber, né? Então, se a gente está gripado, está com dor de cabeça, tem algum problema no estômago, enfim, tem alguma dor. Essa é a nossa saúde física, saúde matéria, saúde que a gente sente, né? Tanto dor ou a gente tem sensações ali também boas, né? Quando a gente tá alegre, a gente ri e aquilo dispara na gente uma sensação muito boa. E aí, muita gente acredita que saúde é isso, é cuidar dessa saúde, né? Que atividade física, alimentação, a gente está cuidando dessa saúde. E, na verdade, não é bem assim. A gente tem outras saúdes e essas outras saúdes é que compõem a gente. E aí eu começo a compreender de onde vêm algumas questões que eu não consigo fazer o tratamento apenas com o meu cuidado da minha saúde física. E aí para mim foi incrível eu ver esse modelo justamente por conta disso. Porque eu consegui visualizar de forma didática quais são essas nossas saúdes e que tipo de cuidado, quais técnicas que eu posso utilizar para o meu autocuidado.
Tô vendo que mais gente tá entrando aqui. Marquito, Carol, não sei quem mais tá aqui. A Maria Augusta tá sempre, obrigada. Eu já comecei aqui a falar, então se vocês tiverem... Gente, inclusive, se vocês tiverem pergunta, coloca pra mim, por favor. Se vocês acharem que essa live pode ser útil pra alguém, ou que alguém possa gostar desse tema, manda aí no aviãozinho pra pessoa. Vai se comunicando. Gente, vão se comunicando comigo. Fazer live sozinho, gente, se vocês não me comunicarem, não interagirem comigo, eu tô achando que eu tô falando aqui sozinha. Então, pra gente ir interagindo aí, até pra ser útil também pra vocês que estão aqui comigo, né? Bom, mas voltando aqui no modelo quântico do homem, né? E aí, quando eu identifiquei, quando eu pude ver didaticamente essas nossas saúdes e quais técnicas que são mais apropriadas para cuidar de cada saúde, eu fiquei muito encantada. E aí eu fui atrás. E esse professor que eu estava assistindo a aula, quem apresentou esse modelo, ele fez já uma modificação desse modelo científico, uma modificação com todo o embasamento científico, e eu vou apresentar aqui para vocês. E aí, esse é o modelo que eu me baseio, tanto para mim, no meu autocuidado, quanto agora nos meus atendimentos. E eu venho trazendo essas informações porque eu acho muito importante. Eu, particularmente, que venho aí no meu processo de autoconhecimento e autocuidado já faz alguns anos, eu percebi transformações muito grandes na minha vida quando eu comecei a compreender e a cuidar de todas essas saúdes. Mas para isso a gente precisa primeiro se enxergar como uma pessoa, um ser integral. A gente precisa reconhecer todas essas nossas partes. E cuidar das saúdes não é necessariamente a gente cuidar de algum sintoma, porque o sintoma significa que a gente já começou algum distúrbio, alguma disfunção, alguma doença em alguma dessas saúdes. Mas a minha ideia, e é o que eu venho fazendo para mim e que vem fazendo muita diferença na minha vida e que eu estou estendendo agora para os meus clientes, é a gente começar primeiro a curar o que já está instalado. Mas a gente ir atrás da causa, ir tratando e cuidando de todas essas saúdes. E segundo, agora para prevenir que outras doenças, outros distúrbios aconteçam. Então, para a gente saber que técnicas e que atividades que a gente pode fazer sendo autônomos, e por isso que eu trabalho muito com autocuidado, para que as pessoas sejam autônomas, mesmo que elas tenham que buscar um profissional e outro, porque talvez elas não tenham habilidades para fazer aquelas técnicas sozinhas, mas que elas possam ser autônomas de reconhecer o que elas estão sentindo ali que precisa cuidar mais ou menos, que saúdes são essas, para que a pessoa vá buscando com autonomia essas atividades e essas técnicas para o autocuidado. Então a ideia é eu trazer aqui, primeiro explicar esse modelo, né, muito rapidamente. Segundo, eu vou fazer uma série de lives, porque eu quero trazer aqui pessoas que são profissionais dessas técnicas que cuidam de cada saúde específica. Então eu vou passar o mês de julho e um pouquinho de agosto trazendo profissionais e pessoas que cuidam de saúdes específicas para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para cá. Então eu vou pegar o modelo aqui. Eu tô com o meu computador que eu acho que ele fica maiorzinho, fica mais fácil de vocês verem. Vocês já devem ter visto aí no meu Instagram, mas a gente vai ver aqui. Vou ver como que eu vou fazer para vocês enxergarem isso bem. Se vocês preferirem que eu tire um pouquinho os comentários, me avisem, tá? Mas acho que dá para ver aqui. Bom, esse é o modelo todo coloridinho, porque eu que colori, tá, gente? Que é uma habilidade minha e eu sou muito visual. E aqui estão as nossas 7 saúdes, que são as saúdes principais que a gente tem aí, que eles identificaram cientificamente que são as nossas saúdes importantes. Eu tenho aqui
a saúde física, metabólica, vital, mental, sistêmica, supramental e espiritual. Todas elas compõem a nossa saúde, tá? E cada uma está relacionada com algumas sensações, sintomas no nosso corpo. E aí, por exemplo, a saúde física, ela está relacionada com as nossas sensações e dores, né? Sensações físicas mesmo. Por exemplo, quando eu tenho uma gastrite, o que acontece fisicamente, a minha sensação é uma dor no estômago, um refluxo, uma azia. Essas são as sensações. Possivelmente, essa gastrite deve ter começado aqui para cima, e a gente vai falando, eu vou dar a gastrite como exemplo, nas outras saúdes, porque a gastrite não apareceu com a dor, aconteceu algo antes para que eu pudesse desenvolver essa gastrite. E aí a gente fala aqui da saúde metabólica, que está relacionada com o nosso sistema biológico. Então, pegando a gastrite como exemplo, possivelmente eu devo ter comido alguma coisa que não caiu bem por algum motivo no meu corpo, no meu organismo, fermentou, qualquer coisa assim, disparou um processo metabólico no meu organismo e que me gerou sensação de dor e de azia e etc. Só que, por que eu comi algo que não me fez bem? Aí talvez eu possa passar aqui para a saúde vital, que está relacionada com os nossos sentimentos. Talvez eu tivesse ansiosa e senti a necessidade, e talvez eu não tivesse percebido que eu estava ansiosa, mas eu estava sentindo uma necessidade de comer algo gorduroso, algo que fosse mais pesado. Talvez eu não tivesse percebido que fosse pela ansiedade, mas me veio essa sensação de querer comer algo que não me fizesse tão bem, mas que caísse pesado assim no meu corpo. E aí isso, falando em sentimentos, eu trouxe um sentimento de talvez uma angústia, de talvez uma aceleração no coração, e que talvez eu tivesse pensado que comer algo gostoso, um chocolate, uma fritura, uma batata frita, qualquer coisa assim, pudesse me saciar e me acalmar. E aí eu tô falando da saúde vital. Aí eu faço algo que foi disparado pelos meus sentimentos na saúde vital, que teve uma consequência metabólica e física. Mas aí a gente tem a saúde mental, que está relacionada com as nossas emoções e os nossos pensamentos. E aí as nossas emoções justamente essa. Eu estava ansiosa e não percebi. E aí me gerou uma série de pensamentos e emoções que aí eu descontei na comida, que me causou um processo metabólico e uma sensação física, tá? Só que essa ansiedade, da onde ela veio? Por que eu fiquei ansiosa? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Onde é que eu estava realmente para ter essa ansiedade? E aí a gente vem para a saúde sistêmica. Algo mais profundo na minha alma, nos meus movimentos de alma, podem estar gerando uma ansiedade. Normalmente a gente fala em terapia que a ansiedade é uma pessoa que vive num outro tempo que não é no presente, normalmente no futuro, tá? E por isso a pessoa está sempre ansiosa. Eu, como trabalho aqui nessa saúde sistêmica, a gente sabe que se não for 100% das vezes, 99,9% das vezes, a ansiedade está muito relacionada às pessoas que estão fora de ordem, não estão no seu lugar, não estão na sua postura, na sua posição dentro do seu sistema. E aí ela fica meio perdida e aí fica buscando se achar na sua posição dentro do seu sistema, num outro tempo que não é no presente, porque ela não está se encaixando aqui. E isso gera uma ansiedade. Então veja, algo mais profundo que desencadeou pensamentos e emoções, que daí eu descontei na comida, porque aqui
enfim, aí vem uma série de coisas. Antes disso, tem a saúde supramental. A saúde supramental está ligada com a nossa intuição, com a nossa expansão de consciência. E aí, normalmente, a gente tem esses distúrbios aqui no nosso sistema porque a gente olha por um único ângulo. Normalmente o ângulo do nosso amor pelo outro e não do outro por nós. Significa que a gente está olhando só num único caminho. Quando a gente fala em saúde supramental, a gente começa a desenvolver a nossa expansão de consciência. Ou seja, dentro do nosso cérebro, a gente tem as sinapses, né, ligando os neurônios, e é assim que os nossos pensamentos e emoções fluem. E aí, para ligar o neurônio A ao B, a gente tem essa linha reta. Mas e por que não ter uma linha que vem por aqui, uma linha que vem por aqui? A gente tem várias possibilidades de desenvolver as nossas sinapses. Isso significa expandir a consciência. Quando a gente era pequeno, a gente aprendeu que chegar do A ao B era mais rápido, talvez foi o caminho que a gente encontrou, mas existem outros caminhos da gente chegar do A ao B nas nossas sinapses. E isso é a nossa saúde supramental, a nossa saúde de intuição, de expansão de consciência. Então, quando eu me emaranho, que a gente fala, na nossa saúde aqui sistêmica, é porque eu estou usando um único caminho de enxergar esses meus sentimentos, e aí desencadeia tudo isso. E aí a gente tem a nossa saúde espiritual, que está ligada com a nossa espiritualidade. Claro, cada um tem uma crença, tem a sua religião. Fato é que quando a gente está desconectado da nossa espiritualidade, significa que a gente está desconectada da nossa fé, de confiar em algo maior. Então, se a gente compreende que não importa qual é a sua crença, existe algo maior do que nós, isso nos traz confiança, isso nos completa, isso dá um sentido para a vida. E aí eu começo a conseguir a transitar nas minhas saúdes de forma muito mais consciente e muito mais saudável. E aí o que acontece é o seguinte: vocês perceberam que eu fui de baixo para cima, né, aqui na roda, de baixo para cima não, do centro para a extremidade, né? Porque quando a gente adoece, e o exemplo eu dei o inverso, né? Quando a gente adoece, normalmente a gente começa a adoecer daqui, das saúdes mais externas, mais sutis que eu chamo, e aí vai desencadeando uma série de disfunções até que chegue aqui no físico. E a cura faz o caminho inverso, porque se eu tenho sintomas e sensações físicas, eu preciso cuidar disso, e aí eu vou cuidando de camada por camada até eu chegar na causa da questão. Por isso que esse modelo me fez tanto sentido, né? E cuidar de todas essas saúdes, depois que a gente chegou lá na causa primária de disfunções, de sensações, de emoções, de pensamentos, enfim, não importa em que saúde você está sentindo aí algum sintoma, a gente precisa manter esse nosso autocuidado. E manter o nosso autocuidado é sempre lembrar que a gente tem todas essas saúdes para se cuidar. E essas saúdes, para cada uma, a gente tem algumas técnicas. E eu vou ser muito breve aqui para falar. Quando a gente está falando em sensação física, dor, normalmente a gente recorre aos remédios alopáticos, a medicina convencional. E é exatamente isso. A medicina convencional, ela só consegue atuar na nossa saúde física. Então veja, para você que recorre a remédio alopático e a medicina convencional apenas quando você está sentindo alguma dor ou alguma coisa, significa que antes disso aconteceram muitas coisas e você só está usando uma técnica
que cuida da sua saúde mais densa, que eu chamo, que é a saúde material, a saúde não densa no sentido negativo, mas densa no sentido físico só, né? Antes disso tem um monte de coisa. A sensação e a dor pode diminuir e melhorar? Pode. Mas eu acho que vocês devem conhecer pessoas, se vocês mesmos já não passaram por isso, eu já passei por isso, que ficaram tomando remédios e fazendo check-ups ou tratamento com a medicina convencional a vida toda. Porque possivelmente ela não cuidou das outras saúdes, ela não foi na causa primária. Então ela fica dependente daquele sistema de medicina convencional porque ela está olhando só para a sua saúde física. Falando aqui das técnicas que eu utilizo para mim e para os meus clientes e para quem está à minha volta, eu uso a aromaterapia também para auxiliar nesses casos. Porque a aromaterapia são os óleos essenciais, que são compostos químicos. A maioria dos compostos químicos que contém nos óleos essenciais, eles são sintetizados em laboratório para formar os remédios alopáticos. Então a aromaterapia, ela consegue ajudar e ser um forte aliado para a gente também nessa saúde física, de uma forma mais natural, que a gente tenha efeitos colaterais quase nulos, né? Mas isso, claro, eu sempre falo pra gente pensar que os óleos essenciais, o uso deles precisa de conhecimento, porque eles são compostos químicos concentrados, então precisa saber como utilizá-los para que a gente tenha essa função bem feita. E aí, quando a gente fala então da saúde metabólica, né, que é um pouquinho acima da física, a gente já tem outras técnicas, a nutrição funcional, a medicina ortomolecular, a fitoterapia, a antroposofia, a aromaterapia também auxilia nesses casos. Então a gente tem a alimentação, óbvio, a alimentação para mim é a mais importante do cuidado aí da saúde metabólica, seja ela vinda de um nutricionista funcional, seja ela vinda de uma pessoa fitoterápica, que a gente una essa nossa alimentação mais saudável para a gente cuidar do nosso metabolismo. Certo? Estão acompanhando até aqui, gente? Vai me colocando aqui comentários. Aqui Sila falou, meus pacientes, ela é médica, né? Que eu tava falando da saúde física, exatamente, Kissy. Aí quando a gente vai para a nossa saúde vital, que é aquela que está relacionada com os nossos sentimentos, o que a gente pode trazer de técnicas para esse cuidado dessa saúde? A gente tem, falando em sentimentos, a gente tem a acupuntura, o reiki, os florais, a homeopatia, são técnicas que auxiliam, são fortes aliados para a gente cuidar da nossa saúde vital. Então, fora essa coisa do metabolismo, unir tudo isso do nosso corpo físico através de técnicas que são da saúde vital, com essas técnicas que englobam a pessoa ali, conectam tudo isso mais físico, né? Então essas técnicas são muito boas. A aromaterapia também pode entrar nesse grupo. E eu sou reikiana e eu vejo realmente, eu uso muito o reiki para o meu autocuidado. Eu realmente vejo efeitos assim fantásticos na minha vida e de quem eu posso contribuir aí, e realmente faz muita diferença ter uma técnica para cuidar dessa nossa saúde vital, para ali equilibrar os nossos sentimentos, né? Subindo mais um pouquinho para as esferas mais sutis, a gente tem a nossa saúde mental. Quem cuida dos nossos pensamentos e emoções? As terapias, né? Sejam elas as terapias, as psicoterapias, que são as terapias com psicólogo, aquelas mais convencionais, sejam algumas terapias, a terapia transpessoal, haitiana, terapias no geral, que cuidam das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, fazer terapia, eu ainda encontro pessoas hoje
nos tempos de hoje, 2020, em plena quarentena, que acham que terapia é pra gente louca, tem medo, enfim. Terapia, gente, nada mais é que é o lugar mais adequado para você começar o seu processo de autoconhecimento. Porque ali, o profissional que está lá naquela posição, ele tem uma escuta qualificada. É claro que é muito legal a gente ter amigos, familiares que a gente possa se relacionar e a gente possa conversar com eles e desabafar, trazer todas as nossas emoções e pensamentos numa conversa com um amigo. Isso é fundamental também. O que muitas vezes não funciona muito quando a gente está falando em cuidado dessa saúde é que o amigo talvez não saiba de técnicas e não tenha uma escuta com uma qualidade técnica que pode fazer uma condução, ser um canal para que você perceba o que está dentro de você de fato. O que está ali pegando mesmo. Porque o amigo normalmente vai dar aquele tapinha nas costas, de fazer carinho, dar o ombro. Tem aqueles que são duros, mas ele está olhando também só para a sua versão, né? Então, mesmo os amigos que falam a verdade, tudo é a sua versão. Um profissional da área, ele te ajuda a compreender a sua postura, o seu comportamento diante dos relacionamentos com várias versões, com uma técnica específica e qualificada para te conduzir no seu processo de autoconhecimento. Então, não é balela. Para mim, todo mundo devia fazer terapia, algum tipo de terapia, se é que a pessoa quer se conhecer verdadeiramente, não conhecer as suas máscaras, as suas mazelas, as suas dores, os seus traumas, é se conhecer mesmo. Porque muitas vezes a gente não tem consciência ou a gente não quer ver algo que está dentro da gente. Porque a gente talvez tenha vergonha, talvez doa. Então, a pessoa que quer verdadeiramente se conhecer, é muito interessante ter esse recurso na terapia. Bom, aí subindo nas outras esferas, a gente tem a saúde sistêmica, que eu falei, né, daqueles padrões de movimento de alma. A gente muitas vezes percebe, né, poxa, eu tenho um padrão de comportamento do meu filho, ele faz exatamente igual ao avô dele, que ele nem conheceu. Ou, puxa, a nossa família, cara, sempre perde tudo, né? Sempre tá falindo. Ou a gente tem muitos viciados na família, seja droga, álcool, enfim. A gente tem pessoas que têm vícios na família. Ou, nossa, as mulheres da minha família, pô, todas elas se separam, né? Nenhuma consegue ficar com homem, ou sei lá, enfim. A gente conhece aí vários padrões. Ou até esse mesmo que eu dei de exemplo, como a ansiedade, que está numa causa muito mais profunda ali. E nessa saúde, só as constelações familiares e a educação sistêmica conseguem atuar. É a única técnica que consegue ir profundamente nessas questões e nesses padrões sistêmicos. Subindo mais um pouquinho na saúde supramental, que a gente está falando aí da nossa intuição, da nossa expansão de consciência, aí a gente tem várias técnicas. A técnica, eu acho que hoje mais comum é a meditação. E a meditação não é clichê, não é pra gente ficar zen, não tem nada disso. A meditação é um recurso, uma técnica para que a gente consiga, primeiro, ficar no presente, sentir ali o nosso corpo, a gente se centrar. Segundo primeiro, na verdade, antes disso, é a gente tomar um tempinho pra gente, a gente com a gente mesmo. Segundo, pra gente ficar aqui no presente. Terceiro, pra arejar a nossa cabeça, esvaziar a nossa cabeça de pensamentos. Ah, mas eu não consigo meditar. Todo mundo consegue meditar. Só precisa de prática e de força de vontade. Confiar. E aí eu chego na nossa saúde espiritual, que está ligada à nossa espiritualidade. Você confia em quê? Confiar. Eu confio que eu sou capaz.
Afinal de contas, eu, Luana, acredito que se nós fazemos parte da natureza, se nós somos criados do mesmo Criador, nós somos co-criadores. E se uma pessoa e outra consegue, todos nós somos capazes. Porque no meu entendimento, Deus é justo. O que muitas vezes acontece, isso é no meu entendimento, é que algumas coisas saem do nosso controle e a gente acha que a gente tem controle de algo, ou a gente acha que a gente precisa e quer algo. Mas o precisar de algo e o querer algo, na nossa compreensão, na nossa consciência primitiva, muitas vezes não é o que realmente a gente necessita e o que é bom para nossa vida, para nossa saúde. A gente está aqui num planeta Terra, que é um planeta da dualidade, em que nós também somos duais, né? Nós temos luz e sombra, a gente tem a noite e o dia, o frio, o calor. Então, nós, seres humanos, que somos criados do mesmo Criador que criou o planeta Terra, um planeta dual, nós também somos duais, né? Nós temos o verão e o inverno, o outono e a primavera, enfim. A gente está ali o tempo inteiro lidando com essa dualidade. E a gente também tem essa dualidade. Então, todos nós somos capazes. E aí, quando alguém fala, não, eu não consigo, então você não confia em algo maior. Você não confia que você é capaz, assim como qualquer outro ser vivo que está aqui. Nós somos capazes de co-criar. Então essa é a minha visão de espiritualidade, independente das nossas crenças. E aí, claro, pra gente falar tratar e cuidar dessa nossa saúde espiritual, aí é de cada um, são os rituais espirituais aí de cada um, e aí vai depender, claro, da sua crença, né? Ficou claro, gente, por que esse modelo pra mim faz tanto sentido assim? Vocês estão acompanhando? Tá dando tudo certo? E aí, gente, meu cunhado, cunhado, obrigada. E aí a minha intenção é justamente minha mamãe. Hoje é aniversário da minha mãe. Mãe, parabéns! E aí, gente, o que a minha intenção é trazer profissionais de cada saúde dessa para contar um pouquinho como é que eles trabalham, o que eles percebem no dia a dia e para trazer insights e inputs aqui pra gente sobre como é que a gente pode cuidar dessas nossas saúdes aí de forma bem consciente, né? Então, gente, o autocuidado integral sistêmico, para mim, Luana, envolve tudo isso. E quando eu estendo para o cuidado integral, porque pensa, para a gente ter todos esses recursos, todas essas ferramentas para cuidar do nosso ser, né, do nosso ser integral, nós estamos dentro de um ecossistema, né? E aí eu sempre estendo quando eu desculpa, gente, quando eu já consigo chegar na pessoa, né, nesse autocuidado integral, é lembrar, gente, que quem oferece todos esses recursos é o nosso planeta Terra. Então, cuidado integral, não só o autocuidado integral, é a gente cuidar do nosso planeta também, que é ele quem é a nossa mãe Terra, que nos fornece os recursos para que a gente possa se cuidar. Então, é pensar no meio ambiente, é pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, é pensar em todo esse sistema e ecossistema que envolve a gente e cuidar disso. Eu começo perguntando para vocês como é que vocês cuidam da casa de vocês. Vocês têm consciência de como que a organização e o cuidado que vocês têm com a casa de vocês, que é o lar de vocês, talvez o templo sagrado de vocês, o que ele pode influenciar e o que ele pode dar de sinal sobre você? Eu, por exemplo, eu percebo que toda vez que eu tô num ambiente bagunçado, desorganizado,
os meus pensamentos, eles também não conseguem ficar organizados. Porque aquela bagunça do meio externo atrapalha, me causa ruídos, né? Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. Em contrapartida, se eu sou uma pessoa desorganizada, bagunçada, o que será que aquilo está querendo me dizer? Por que eu preciso ter tudo bagunçado? Será que a minha vida está bagunçada e aí eu transfiro como sinal nas minhas coisas também? Quando eu não consigo me cuidar, né, me organizar, a minha vida, os meus pensamentos, a minha saúde, eu também não vou conseguir cuidar da minha casa, das minhas coisas. E assim a gente vai extrapolando para algo maior, né? Como é que eu cuido integralmente de todo o meu sistema. Então, para mim, isso faz muito sentido. E obrigada aí para quem está conversando aqui comigo. E para mim, o que eu quero é trazer essas pessoas para dar algumas dicas. E que vocês possam refletir como é que vocês estão se cuidando. Porque a gente só consegue se cuidar integralmente quando a gente reconhece que a gente tem todas essas saúdes. E que todas essas saúdes são importantes serem cuidadas. E quando eu sei onde buscar cada ferramenta para que eu cuide dessas saúdes. E aí, eu vou deixar a última reflexão aqui, e eu recebo muita gente querendo trabalhar o amor próprio. Só que eu só consigo me amar quando eu reconheço tudo que me compõe. Tudo que está dentro de mim, todas as minhas partes, todas as minhas saúdes. Todo o meu sistema, a minha história. O meu sistema, seja ele a minha família de origem, seja ele o meu sistema no relacionamento de casal, no trabalho, com pessoas que eu me relaciono, afinal de contas, para que chegue aí uma banana na sua casa, muitas pessoas estão envolvidas nesse processo. Então, é pensar e reconhecer tudo isso. E aí, quando eu me sinto completo, quando eu integro todas as minhas partes e eu me sinto completo e concordo que essas partes são assim, do jeito que é, e é justamente por isso que nós somos únicos. Mesmo que a gente não goste um pouquinho da nossa história, do que aconteceu no passado, mas é só porque aconteceu desse jeito que a gente é o que é. E aí, sendo a gente do jeito que é, nós somos únicos. E é dessa unicidade que o mundo, que o nosso planeta precisa, que nós, seres relacionais, precisamos um do outro. Com essas nossas diferenças, vamos dizer assim, com cada um, com cada ser único. Mas eu só consigo trazer isso para o externo quando eu integro tudo isso em mim. E quando eu cuido de tudo isso em mim. Porque daí eu me sinto completo. E aí eu consigo, a partir disso, transbordar o que está sobrando. E aí sim eu consigo me relacionar, entregar para o mundo, me colocar a serviço do mundo com aquilo que eu tenho de melhor e transbordando de dentro de mim. E aí sim, eu me amo por completo. E aí eu consigo também amar o outro por completo. Ficou claro isso pra vocês? Faz sentido? Me deem um joinha aí, um aceninho. Parça, você tá aqui ainda? Vou beber um golinho d'água, gente. Já são 6h40. Tá terminando nossa live. Gente, tem alguma pergunta, alguma questão aí? Ah, parça. Que vocês ficaram com dúvida, que não fez muito sentido, fala aqui comigo, ou se fez sentido, faz um joinha aí pra mim, pra eu saber. E, gente, é isso. Então, essa semana eu já vou trazer... Obrigada, Keros. Meu pai tá aqui também. Essa semana eu não vou trazer nessa ordem os meus convidados, porque, né, vocês sabem que a gente achar as datas corretas aí de todo mundo na ordem é um desafio, né? Cada um tá nos seus afazeres. Então,
essa semana eu vou trazer a psicóloga Paula para falar comigo sobre a nossa saúde mental. Como é que a gente cuida e qual é a importância da gente cuidar das nossas emoções e dos nossos pensamentos, tá? E aí, nas outras semanas eu vou trazendo cada um. Eu vou colocar aqui também nos meus stories, no meu feed, qual é a programação aí. E se vocês gostaram, fico muito feliz. Fez sentido aí pra vocês também, fico muito feliz. E aí, se vocês têm algum tema desses aí que vocês se interessam, fiquem aí espertos que eu vou começar a postar aqui quem que eu vou trazer e que técnicas que a gente vai falar. Tá bom, gente? Nossa, super obrigada. Eu amei fazer essa live, minha primeira live sozinha, mas nossa, que alegria ter vocês aqui comigo. E se vocês acharem que é útil aí para outras pessoas e puderem compartilhar também, eu agradeço. E uma ótima semana para todo mundo. Eu vou agora ficar mais um pouquinho com a minha mãe, que é aniversário dela. E a gente se vê essa semana então, gente. Muito obrigada, viu? Um beijo muito especial para todo mundo. Até! Beijo, beijo, Queros, cunhado, Tainá, minha mãe, a minha parça, a Andréia que tá aqui, não sei, a Fabi que apareceu. Não sei quem que tá mais aqui comigo, mas obrigada, viu, gente? Um beijo enorme para vocês.